campo dessa relação entre linguagem e matéria. Então, ela faz um debate nesse tópico muito direto, muito específico, com o Lacan, com o Freud, com o Althusser, e retoma algumas ideias muito interessantes do Derrida. Acho que é um capítulo, esse capítulo como um todo, e essa parte é uma parte bastante densa, assim como toda a obra dela, né? Não tem como escapar dessa característica da Butler, mas eu diria que é um capítulo bastante interessante para a gente se situar sobre uma obra dela muito recente, né, do inglês, né, More That Matters, ou do português do Corpos que Importam, né? Acho que alguém até postou já está, não está, Rebeca, no nosso Drive, a versão em português. Tá, sim. Pronto, nesse link aí que a Rebeca deixou, né, uma pessoa muito querida, não lembro quem exatamente, achou essa... Foi Felipe, Fernando. Quem é Felipe? Que era do mestrado, colega de Roberto. Sim, que ótimo. Que ótimo, perfeito. Então, nessa obra na versão em português, né, do Corpos que Importam, a Butler é uma das obras mais recentes dela e tem sido fortemente lida por ela conseguir travar nesse livro um debate muito propício no campo da ação política, né? Então, como nos processos de exclusão, cotidianamente falando, né, são forjados esses corpos que importam e que não importam, né? Ou como ela chama na versão, né, da tradução do inglês para o português, esses corpos que pesam, né? É uma leitura muito potente, sobretudo hoje, né, nesses contextos de pandemia, onde a gente vê determinados processos de exclusão se acentuarem, né, ou se potencializarem de uma maneira extrema em relação a determinados sujeitos. E é um capítulo também que nós conversávamos isso ontem à noite, né? Onde a Butler ela faz uma espécie de meia-culpa pelas ausências do debate racializado dentro da obra dela, né? Tem umas questões aqui no início desse capítulo que a gente vai discutir hoje, que para mim assim, são muito profundas e que acho que vai ter uma boa discussão para a gente pensar sobre elas hoje aqui também. Então eu não vou me estender muito mais não, eu vou passando para João e para Rebeca, tá certo? Depois, como de praxe, eu volto para fazer alguns comentários com base na apresentação, né, hoje de João e de Rebeca, e em seguida a gente abre para o grande grupo para a gente fazer a nossa discussão, tá certo? Fiquem à vontade, João, Rebeca. Boa noite, pessoal. Então, a gente vai tratar agora do começo do terceiro capítulo da obra, o sexo, os primeiros 7 tópicos desse capítulo. Então, a gente levou como base o máximo possível de coisas interessantes que a gente achou nesses tópicos e introduzimos outras leituras com o fim de aprofundar o que a gente achou que seria importante. O primeiro de tudo tem o título do tópico, já tem alguma coisa interessante para a gente tratar, que é a questão da matéria, que é um jogo de palavras utilizado pela Sara Sali e foi traduzido dessa forma, a matéria da matéria, porque matters, que está no título do principal livro que será utilizado nesse capítulo, Corpos que Importam, tem alguns sentidos diferentes. Tanto a questão da materialidade, a questão da matéria como temática e também a matéria com o sentido de importar, que no caso, Guacira Lopes, na tradução desse livro, optou por falar pesar, ao invés de importar.
Então, desde o começo, ela já vai trazer uma transição de temática. Antes tratado no livro Problemas de Gênero, as questões de gênero, a formação, a estruturação e todas essas problematizações que Butler propõe, agora Salih vai trazer a obra de Butler para um outro exemplar e para outros questionamentos e outros posicionamentos. E aí é interessante já destacar desde o começo a linguagem que Salih se utiliza, indicando a leitora e posicionando a autora, a obra dela em si, fazendo uma questão de diálogo, o que vai ser interessante, que posteriormente será uma exemplificação de uma ideia que ela vai apresentar. Então ela vai trazer como conclusão a própria questão da estrutura discursiva do gênero e como ele se desenvolve, para daí problematizar o sexo. E aí ela coloca uma questão bem importante, e dizendo que agora que você sabe as formas de subverter a estrutura do gênero, talvez você queira ir para o trabalho amanhã performando um drag, né? A drag queen. E ela diz que talvez não seja a forma mais adequada, talvez existam outras formas mais adequadas de nesse sentido, subverter o gênero. E aí a pergunta que faz essa transição e a matéria do corpo? Então, o interesse agora vai ser pensar o corpo e o sexo. Porque na obra, que será a base para isso, Corpos que Importam, ela se interessa em saber a inteligibilidade dos limites entre gênero e sexo, justamente por conta do que o professor falou, de achar que havia uma falta naquilo que ela tratou como gênero na obra anterior. Então ela vai tentar expandir as reflexões nesse sentido. Então, de fato, de pronto, Salih já coloca essa conclusão de Butler, de que sexo é gênero, porque ela expande essas estruturas que ela havia pensado em gênero para o sexo. Então, a materialidade é formada e apresentada pelo discurso. Então, no próprio livro dela, ela diz que isso não quer dizer que a materialidade dos corpos seja unicamente e simplesmente um efeito linguístico, redutível a um conjunto de significantes. E como o professor bem falou ontem, isso quer dizer que a materialidade compõe várias outras formas de pensar, várias outras formas de experiências e outras subjetividades que importam para esses pensamentos. Então, desde já, ela evidencia que a estrutura de poder a qual Butler faz uso é uma estrutura de poder Foucaultiano. Isso aí tem mais à frente, ela esboça com mais detalhes. E que o interesse dela não é tratar sobre a mudança de um corpo ou a corporalidade por piercings ou tatuagens, ou seja, por uma aparência superficial. E sim, ela está interessada em entender a genealogia do corpo. E, já no fim desse tópico, ela menciona raça. E como essa menção, que aí fica interessante para dar uma continuidade do que o professor falou. Ela menciona por mostrar e demonstrar a importância do tema, a importância desse elemento na estrutura formadora, mas que não existia nada construído que pudesse ser trazido desde já. Mais à frente ela vai tratar disso com mais detalhes, mas ela meio que expõe essa importância e esse caráter precedente da raça nessa estrutura formadora, essa estrutura discursiva, para que outros façam parte e se debrucem dessas categorias e dessa relação entre categorias. E aí tem dois questionamentos interessantes que ela desenvolve com dois autores importantes, né? Uma autora e um autor importante. Com Beauvoir, ela confirma a importância histórica da obra dela, mas acha e critica, aí tem uma construção
uma boa construção literária sobre essa crítica de Butler, a Simone de Beauvoir, que existe algo a ser ampliado nos pensamentos dela, entendeu? Então, Beauvoir afirma a existência básica de dois sexos biológicos como algo diferente da escolha do objeto de desejo, ou seja, ela estipula uma diferença que para Butler não é interessante, que ela não se atribui dessa diferença, e a questão do sexo vivido, que determina a inscrição social política das mulheres em todas as suas consequências. E esse aspecto de vivido é expandido na obra de Butler para uma formação discursiva em si, e não apenas na questão da experiência, que Butler, apesar de considerar, não toma com o mesmo nível. É aquela diferenciação entre a frase célebre de Simone de Beauvoir, que não se nasce mulher, se torna mulher, e ela faz uma diferenciação baseada no que ela desenvolve. Então, Butler trata da subjetividade e trata o corpo com uma materialização simultânea de sexo e gênero, voltando sempre para a estrutura discursiva. A questão de Derrida, nesse tópico, ela faz uma menção mais propriamente do que uma exposição mais aprofundada. E ela diz que em Corpos que Importam, ela vai retomar a questão da performatividade para a categoria do sexo e aumenta a relação com o conceito de citacionalidade de Derrida. Então, citacionalidade como a propriedade do signo de ser retirado de seu contexto original e deslocado para o outro, produzindo por isso mesmo um significado, como o que a gente tratou ontem da citação em si. Então, o gênero performativo, como atos repetidos que são, por isso mesmo, alterações sem origem, citações ou paródias como ela mesma usa em problemas de gênero. Então, tratando-se do livro em si, Corpos que Importam, eu fiquei de procurar alguma apresentação, algo a mais. Eu achei muito interessante o último parágrafo que ela coloca no livro, acredito que na introdução, salvo engano, que ela diz que o livro é uma reconsideração das declarações de problemas de gênero e uma forma de continuar refletindo sobre as maneiras em que opera a hegemonia heterossexual para modelar questões sexuais e políticas. E, por fim, para ser bem Butler mesmo, é aclarar minhas intenções para ser destinado a produzir uma nova série de equívocos. Então, essa é uma nova forma de enxergar essas questões na obra dela. Então, ela faz uso de várias leituras para entender a genealogia do corpo e a materialidade que ela tem pretensão, fazendo um percurso teórico entre vários autores, para entender que apelar à autoridade da matéria é invocar uma história sedimentada de hierarquia sexual e apagamentos sexuais que certamente deve construir um objeto de interrogação feminista. Esse é o pontapé da intenção dela de investigar uma genealogia do sexo na intenção de desnaturá-lo nesse sentido. Então, ela se interessa nos limites da inteligibilidade para detectar os corpos que importam e que não importam. No caso daqui fica os que pesam e os que não pesam. E a rejeição que ela encara no gênero, como formadora do gênero, vem encarar agora, repete-se na formação do sexo. E aí eu estava lendo um texto, inclusive com algumas exposições sobre o movimento feminista e Butler, e ele cita vários exemplos de como o sexo em si, ele é construído, ele é formado justamente com a rejeição daquilo que não se deve ser nessa lógica heteronormativa.
É interessante, vai estar aí nas referências. E finaliza novamente encarando a questão da raça como uma categoria essencial que precisa ser pensada na formação dessa estrutura antes mesmo da gente pensar sexo ou gênero. E, por fim, ela vai tratar da interpelação e o ato pelo qual se assume o sexo, que é exatamente o início de como a gente vai tratar a atribuição do sexo a um sujeito. Então, ela trata de algumas analogias para isso aí. Ela diz o seguinte: você, quando vai marcar o M ou o F no formulário, o que define aquilo ali é a sua genitália. É a atribuição que se dá através da sua genitália. E essa atribuição é o que se faz com a interpelação. Ou seja, e mais para frente ela vai dizer que essa própria atribuição é totalmente arbitrária. Mas, ou seja, a interpelação que ela se vale é um conceito desenvolvido por Althusser, e ela trabalha esse conceito de algumas outras maneiras, e Sali apresenta como é construído através de cenas. Essas cenas mostram o percurso pelo qual se atribui determinadas circunstâncias. E a interpelação, no sentido de convocação, enfim. E quais são as duas cenas que é importante a gente ter em mente, ainda que a gente não trate agora? Para Althusser, a interpelação de um policial a um cidadão na rua, ele usa essa cena para identificar e para teorizar isso aí. E nas questões de gênero é a questão do nascimento de uma criança, ou talvez até na gestação dela, por meio da ultrassom que se detecta qual a genitália daquele indivíduo. Então, nada mais é do que um ponto de partida para a dominação de outras estruturas discursivas. Não é que se define tudo naquele momento, mas naquele momento é que começam as definições. Então, a interpelação é a conferência de determinada condição a um sujeito através desse discurso. Por isso que ela diz: você não se nasce mulher, se é chamada de mulher, por conta desse primeiro passo de dominação. Então, vamos lá ilustrar os modos de interpelação. A interpelação para Althusser é naquela cena que Sali remonta no livro. O policial está na rua e diz: "Ei, você", para um cidadão. Um cidadão identifica aquela interpelação, vê-se interpelado por aquilo e responde ao chamado do policial, e é formada aquela relação entre os dois e é atribuída ao cidadão aquela determinada circunstância. E aí Sali ilustra isso textualmente quando se refere à leitora e diz: essa aqui é uma forma de interpelação. Só que aí, veja, ela diz que a interpelação não pode ser unilateral, porque assim depende do reconhecimento. E o reconhecimento é uma categoria muito importante para a obra de Butler e vai ser posteriormente mais definida. Mas por quê? E o que é que a gente conclui da interpelação não poder ser unilateral? A interpelação não poder ser unilateral prejudica a própria cena que é base para a interpelação nas questões de gênero. Por quê? Porque quando você interpela uma criança, um bebê, determinando a ela e atribuindo a ela determinada condição material, ou discursiva, na verdade, ela não tem a possibilidade de reconhecer aquela situação que foi chamada. Como é que ela dá uma auxiliada nesse entendimento? No exemplo de Althusser, seria como se o bebê não pudesse se virar tal como o cidadão fez quando o policial o interpelou. Porque nesse momento em que o cidadão vira seu corpo em 180 graus, ele reconhece aquela interpelação e o cidadão assume e reconhece aquela circunstância. No exemplo do bebê, que é chamado de ele ou de ela, não é possível esse reconhecimento. Porém, na conclusão de que a própria lei proporciona as condições para a sua subversão, seria como nesse modo de se reconhecer, nessa liberdade de se reconhecer,
pelo menos em tese, determinada circunstância ou não, ainda que não naquela cena que ela estava falando. Mas, a partir do momento em que depende do reconhecimento de determinada circunstância, como a circunstância de denominar ele ou ela, a própria lei guarda esse espaço, ou contém esse espaço de subversão dela. Então, uma menina não nasce menina, mas é tornada, atribuída a ela de maneira impositiva, e essa distinção é arbitrária. Ela diz que poderia ser dada pela cor ou por tantas outras características físicas, e foi escolhida exatamente a questão da genitália. Por fim, existe a questão de Althusser, que ele fala, essa é uma citação dele, que ela traz no livro, que é: a existência da ideologia e a interpelação dos indivíduos como sujeitos são uma única e mesma coisa. Isso se dá porque o conceito de ideologia, na obra de Althusser, ele se desenvolve como uma representação da relação imaginária dos indivíduos com suas condições reais de existência. E ele próprio se utiliza de um exemplo extremamente semelhante, que é a questão de uma criança que, ao nascer, ele já tem uma estrutura o esperando para ser assumida por ele. E, por fim, nessa sessão, aquele texto que eu mencionei sobre o movimento feminista em si, ele conclui que é somente a desnaturalização de sexo e gênero que é possível problematizar a heterossexualidade, porque quando ele faz um recorte do que Butler constrói e da relação que isso teve com os movimentos feministas, conclui que, fora desse entendimento que ela construiu, como a gente estava tratando ontem à noite, são sempre criadas novas caixas de dominação, novas caixas excludentes, e que só serão abolidas, só serão ampliadas através dessa desnaturalização que Butler constrói nesse livro e que Salih apresenta nesse capítulo. Boa noite, gente. Tá me ouvindo? Tudo ok? Ótimo. Eu fiz um textinho para ir me guiando, então eu vou lendo. Qualquer coisa vocês avisam aqui pelo chat, tá? Bom, nesse tópico, Butler retoma no início a ideia de que o corpo, que é visto como natural, nada mais é que um efeito naturalizado do discurso, e que ela argumenta isso desde problemas de gênero, quando ela trata sobre o gênero como uma estilização repetida de um corpo. E é a conjunção desses atos repetidos em cadeia e a incorporação desses atos que ela trata dessa ideia ao problematizar as noções de sexo como um efeito e não uma causa. O mesmo é feito quando ela trata do corpo, sendo ele ao mesmo tempo significante e significado, e só pode ser moldado, construído através da linguagem do discurso. Em Corpos que Importam, Butler destaca a indissolubilidade entre matéria e significação. O corpo é significado na linguagem e não tem lugar fora dela, que é, ela própria, a linguagem matéria. Dessa forma, Butler vai enfatizar na obra que a linguagem e a materialidade não são opostas, e sim interrelacionadas e complementares para o entendimento desses processos construtivos. A Salih situa que o uso desse termo, materialização, trata o corpo como um processo temporal que se dá repetidamente na linguagem, que é ela própria material. É uma situação. Aí eu coloco essa citação. É um processo de materialização que se estabiliza ao longo do tempo para produzir um efeito de limite, fixidez e superfície que chamamos de matéria. O sexo, para ela, é aquilo que se cristaliza, é naturalizado e se mantém uma hegemonia da matriz heterossexual. Porém, Salih deixa claro no final desse tópico que a análise genealógica do sexo
desconstruirá o corpo para entender o que as suas partes vieram a significar e as ressignificar. Pode passar, João. Então, nessa partezinha, assim, desse tópico, logo no começo, Sally argumenta que ao tomarmos a perspectiva de Butler, que ela classifica tudo como linguagem, tudo como discurso, ela poderia ser chamada de construtivista radical. Aí, nessa instabilidade, ela é construtivista, ela não é construtivista. Em alguns artigos extra que estão nesse link do Drive, se percebe que as pessoas sempre a caracterizam como uma construtivista, mas numa entrevista que ela deu logo quando esse livro foi lançado, a perguntaram sobre o fato dessa obra dela, Corpos que Importam, ser uma obra construtivista, e ela respondeu o seguinte, eu vou ler aqui. Entretanto, acho que pode ser um erro argumentar que Corpos que Importam é um trabalho construtivista ou que procura considerar a materialidade em termos construtivistas. Seria igualmente correto ou possível dizer que ele busca entender por que o debate essencialismo-construtivismo tropeça em um paradoxo que não é facilmente ou, na verdade, não é jamais superado. E aí fica o questionamento, né? Ela é construtivista, ela não é construtivista, ela parece negar nessa entrevista, mas aos seus leitores é o que dá a entender. E ontem, na conversa com o Fernando, ele disse que nós poderíamos chamá-la de uma construtivista moderada. E, tal qual em Problemas de Gênero, Butler se apropria de uma matriz dialética, mas agora tratando sobre o sexo, o qual ela atribui uma exclusão violenta. É importante retomar as estruturas melancólicas para compreender que, para a identidade heterossexual, um desejo homossexual primário fora superado. Então, ela mesma problematiza as percepções de construtivismo. Ao tratar gênero ou sexo como uma construção, ela levanta a seguinte questão: quem é o responsável? Quem seria o responsável por essa construção? Para ela, não é um processo unilateral em que um sujeito pré-existente o realiza. O discurso e o poder não podem ser atribuídos a um sujeito singular. Então, dessa forma, ela vai criticar o Althusser e conceitua o processo de poder de tal maneira, um processo perene. Ela, então, se aproxima de uma concepção Foucaultiana que, como já foi mencionado nas apresentações anteriores, vê o poder como indeterminado, múltiplo, plural, e também critica o uso de construção como um, abre aspas, lugar gramatical do sujeito, pois a construção não é o sujeito e nem a sua ação, e sim um processo de reiteração. Não existe um poder que age, mas apenas um agir reiterado. Não tem um sujeito gramatical que o precede. O que ocorre é uma sequência de atos que, com o tempo, se cristalizam e produzem uma aparência de estabilidade. O que ocorre é que devemos analisar os efeitos e não as causas desse poder Foucaultiano, e que, devido a isso, a concepção dela como uma construtivista radical pode ser vista como reducionista e até um pouco prematura. Pode passar, João. Pronto. Aí, nessa parte, que é a... Volta, passou muito. Pronto. Aí, pronto. No início dessa nova sessão, que é Freud, Lacan e o falo lésbico, Sally dispõe algumas questões para reflexão que acredito que é muito importante destacar antes da gente começar a tratar delas de fato. As questões são as que estão no slide. Para onde vão os pênis quando desaparecem e o que é um falo lésbico? Quem tem um falo lésbico? Só as lésbicas ou qualquer pessoa pode ter um falo lésbico? O que fazer com ele e o que é e onde está o imaginário morfológico? Pode passar, João. Essa seção é baseada no capítulo 2 do livro Corpos que Importam, que essa seção é intitulada O Falo Lésbico e o Imaginário Morfológico e trata sobre o desaparecimento do pênis na eventualidade de um falo lésbico e, dessa forma,
se concretizaria uma diferença anatômica como o local do que ela chama de ressignificações proliferativas. Salice se debruça antes de abordar as demais questões sobre o que seria a morfologia. Ao estudarmos a palavra, seria apenas uma ciência da forma, mas se desviarmos essa palavra para uma interpretação psicanalítica, ela assume uma forma corpórea no curso de formação do ego. Só para a gente relembrar o que seria ego, assim, de uma forma bem rasa, o ego surge a partir da interação do ser humano com a sua realidade, adequando seus instintos primitivos ao ambiente em que vive. E aí ela parte para o que seria esse imaginário, né? Esse imaginário morfológico. E ela toma para si a concepção lacaniana. Calma, deixa aí. É isso. O imaginário é o domínio das imagens e das fantasias conscientes e inconscientes. A ordem simbólica refere-se à linguagem, ao sistema no qual o bebê é compelido a entrar, a abandonar o imaginário, e o real é o que fica de fora do simbólico e dos limites do discurso. Na primeira parte dessa sessão, é importante destacar as críticas de Butler em relação à composição do sujeito freudiano. O sujeito freudiano vem a conhecer o seu corpo por meio da dor e parece que para Freud há, na verdade, um corpo que precede a percepção do ego sobre o corpo. E essa leitura de Butler sobre Freud já foi muito criticada e até a Sally deixa isso claro. Esqueci o nome dele que critica, acredito que é uma interpretação equivocada. E a concepção de corpo para Freud é que uma determinada parte do corpo e a imaginação dessa parte, que seria uma divisão fantasmática do corpo, são indissolúveis. O corpo fenomenologicamente acessível, o que é cognoscível, e o corpo material são uma única entidade. Amigo, passa, por favor. Lacan se afasta dessa ideia de corpo que se conhece a partir da experiência, mais precisamente essa experiência da dor que Freud aborda, para uma análise do corpo com significado na linguagem. Para Butler, o corpo e o ego não podem ser tratados com distanciamento, já que ambos são projeções um do outro. E, nesse sentido de corpo fantasiado, determinadas partes adquirem significado. E, para Butler, Lacan traz o masculinismo ao tratar o falo lésbico, o falo, como um significante corporal privilegiado, o reduzindo às noções de pênis. É a partir dos ensaios lacanianos, esses dois ensaios. O primeiro, o estágio do espelho como formador da função do eu, tal qual como nos é revelada na experiência psicanalítica. E o segundo, a significação do falo. Aí, na primeira obra, Lacan vai trazer um conceito, eu não sei se eu estou falando certo, é Homelet, não sei, que é o seguinte: o bebê se olha no espelho e tem a noção da sua integridade corporal, que até então era caótica, e a partir disso ele tem noção de suas dimensões corporais. O bebê toma a dimensão da linguagem e da ordem simbólica. A partir daqui é importante repontuar aquela noção de performatividade. Na discussão de Butler, ela fala do falo lésbico e fica claro que tanto o pênis quanto o falo são retroativamente construídas pelo discurso e no discurso, sendo atos performativos. No que tange a questão do falo, Butler e Lacan divergem pelo fato de que ele coloca o falo como significante privilegiado, mas eles vão convergir em um ponto. Pênis e falo não são sinônimos. Para Butler, o falo é o símbolo do pênis e não o próprio pênis. Butler retira o falo de uma posição de superioridade e realiza essa cisão definitiva do que seriam ambos. Ela afasta de um domínio masculino e desconstrói a ideia de distinção entre ser e ter o falo. E aqui a gente consegue relembrar aquela história da menininha, que ela queria ter o falo e que ao abrir mão disso, ela passa a ser o falo e ali ela estaria preparada a assumir o seu lugar no casamento e reproduzir. Passa, por favor, João. E então a gente volta para as questões iniciais desse tópico. O falo é um fantasma transferível,
um efeito do imaginário. Butler afirma que o falo é um significante maleável e imprevistamente pode ser usado para simbolizar qualquer conjunto de partes do corpo, performativos discursos ou fetiches alternativos. A ideia de falo não pode ser prendida à ideia de pênis. Pode ser ressignificada por braços, línguas, ossos pélvicos e assim por diante, o que faz com que a ideia de falo possua um potencial subversivo. Ressignificar o privilégio masculinista e heterossexista é indispensável nessa noção. O falo lésbico que ela oferece está disponível à apropriação e à ressignificação por quem também não se identifica como lésbica. E aí eu coloco, e ela também traz isso no final. Pode haver, então, uma inveja desse falo lésbico, e aqui a gente termina essa parte do livro. Obrigada. Obrigado, João. Obrigado, Rebeca. Vocês me ouvem bem? Ok. Bem, uma questão, pessoal, que eu acho que a gente pode guardar, sobretudo a partir desse capítulo, é o que é que a Butler quer nomear enquanto sexo. Tá? Acho que nós fizemos até aqui uma discussão bastante profunda sobre corpo e sobre gênero, porque a gente chega num momento da obra em que a Butler ela está extremamente interessada, a partir dessa obra mais recente, né, do Corpos que Importam, a tentar suprir algumas possíveis lacunas que, porventura, ela teria deixado na obra base dela, que é Problemas de Gênero. E o que é essa lacuna, pessoal? Seria justamente como é que seria possível sinalizar uma forma de desejo diferente daquela que é vivenciada no próprio corpo. Ou seja, esse limite da inteligibilidade que João Vitor falou, nada mais seria a tentativa da Butler de criar uma outra ordem semântica para conseguir explicar essa diferenciação entre o que é da ordem biológica e o que é da ordem identitária, o que é da ordem subjetiva do sujeito. E aí ela tenta fazer uma crítica aqui muito direta à noção de sexo, de desejo, do falo, construída por Freud / Lacan, para nos dizer que o sexo é, na verdade, um processo de interpelação, ou seja, que assim como o gênero, o sexo, ele intermedia a maneira como nós vivenciamos materialmente no nosso corpo, o desejo ou a nossa sexualidade. Então, percebam que aquilo que Rebeca, eu vou fazer aqui um salto, né? Essa denúncia que seria feita a Butler de que ela reduz tudo ao discurso, e isso foi feito fortemente dentro da obra dela, ela tenta, de certo modo, nesse livro chamado, né, Corpos que Importam, ela tenta muito claramente explicar o que seria essa ordem discursiva da obra dela e qual seria, como João Vitor mencionou, qual é o lugar da materialidade desses corpos para a gente compreender as questões de gênero, para a gente compreender como determinados corpos são, né, em maior ou menor medida, afetados ou violados em sua condição, em sua existência. Pois bem, então, uma primeira coisa que eu acho que é importante que a gente guardar, lembrem muito bem disso. A noção de sexo para Judith Butler nada mais é do que esse elo
material e, ao mesmo tempo, discursivo, que consegue explicar como determinadas questões de gênero e de sexo são corporalizadas. São corporalizadas. Essa característica da Butler em querer tratar do corpo enquanto matéria serve muito, pessoal, para a gente compreender algo muito breve aqui. Ela está afirmando para a gente de que existem diferentes instâncias do corpo, e que esse corpo não pode ser reduzido à ideia da naturalidade corporal, ou de um corpo construído sob um signo natural, né, biológico dessa questão. Então, na página 104, para mim, é onde está a grande questão que ela nos faz, né? De onde ela tenta, no início desse primeiro parágrafo da página 104, ela vai dizer, né, mas você pode se perguntar, e a matéria do corpo? E a matéria do corpo? Né? A Sara Sali, ela faz essa reflexão, ligando a obra da Butler, para justamente nos explicar que até mesmo o sexo, que a partir de Simone de Beauvoir é tomado num sentido biológico do termo, até mesmo o sexo é um processo de construção discursiva em termos sociais, em termos da materialização. E aí, no final desse parágrafo, se vocês me acompanharem, né, ela vai fazer uma distinção entre essas questões, né, entre masculino, feminino, entre macho e fêmea, para justamente nos mostrar como esse processo que João Vitor bem colocou aqui para a gente, que ela retoma do Althusser, né, que é essa ideia da interpelação. E esse é um conceito muito, muito bacana para ser estudado, porque o Althusser ele vai introduzir essa noção sobre interpelação apenas numa instância da discursividade das coisas. A Butler tenta retomar essa ideia e nos dizer que existe um processo de agência, existe um processo de verdadeira interpelação, vamos dizer assim, que ocorre no campo da materialidade e que ele está totalmente relacionado à forma como nós nos reconhecemos ou não nessa dinâmica. Por que essa questão do reconhecimento é tão importante para Butler nesse processo, pessoal? Porque, para ela, nós somos produtos desses processos discursivos de poder. Como João Vitor colocou, a Butler é uma Foucaultiana que retoma a ideia de poder introduzida pelo Michel Foucault, sobretudo no final da sua obra. Só que, agora, nesse debate que ela está discutindo aqui sobre sexo e corpo, sobre tudo isso, ela quer nos dizer o seguinte, que, diferentemente do que o Althusser, como João Vitor colocou, argumentou, né, de que a interpelação é quando ocorre esse processo de agência unilateral, ou seja, que eu sou tomado ou interpelado por algo, a Butler vai dizer que, na verdade, esse processo não ocorre apenas de forma unilateral, ou seja, não é o fato simplesmente de alguém nos nomear de tal forma que nós vamos assumir essa dinâmica, que nós vamos assumir essa condição, mas que, conforme nós somos interpelados e nós nos reconhecemos ou não nesse processo, é que a interpelação acontece. Então, veja o que a Butler está dizendo. Então, não significa, por exemplo, que para uma pessoa LGBTQIA+, não significa que esse processo de exclusão o nomeie como tal.
mas que ele ou ela reconheça esse espaço de exclusão que ele vive, ou essa condição de vulnerabilidade que ele vive, percebe? Então, o que a Butler está querendo nos dizer é que essa dinâmica de poder que constitui o sexo, o gênero e o corpo, ela é difusa e ela é, ao mesmo tempo, resultado desses processos de agência, de resistência, de interpelação, como ela nomeia, né, sobre os quais nós estamos subjugados. Então, me acompanhe aí na página 105, logo no primeiro parágrafo, lá pelo meio, já chegando mais para o final, ela vai dizer assim, que o corpo é uma circunstância. O corpo é uma circunstância. Por que ela está querendo traduzir essa questão, pessoal? Porque ela quer rejeitar aquela ideia de que apenas as condições materiais constituem a nossa sexualidade ou o nosso gênero. Ela está querendo claramente rejeitar essa ideia. E ela está querendo nos dizer que existe uma instância, existe uma semântica anterior à nossa própria existência no mundo que constitui esse processo. Então, por isso que ela vai dizer que são circunstâncias que constituem, que formam esse corpo. E não necessariamente de que exista um corpo único. E aí, se vocês me acompanharem no parágrafo seguinte, ela vai falar, né, de uma possibilidade de ser o corpo. De ser o corpo. Isso é muito, para mim, é bastante poético até, essa constatação que ela faz, porque ela está querendo nos alertar para uma ideia de que comumente nós recaímos nisso, né, de dizer que a partir de determinada cultura, fulano ou fulana tem a seguinte condição ou a seguinte performance em termos de gênero e sexo. Não, ela está dizendo que não é necessariamente a cultura que faz isso apenas, mas que existe anteriormente ao nosso lugar no mundo diversos processos discursivos e de interpelação da nossa existência que formam a nossa subjetividade, o nosso lugar no mundo, né? Então, o que dá sentido a esse corpo não é apenas, lembrem-se disso, não é apenas a questão material, como ela também está reconhecendo que não são apenas as questões discursivas. Ela está argumentando que existe um construto, um processo dinâmico de circunstâncias que configuram esse corpo. E, de novo, a gente está falando aqui de um corpo natural, pessoal? Não. A gente está falando de um corpo que é, antes de tudo, inatingível, não materializado, que é algo, né, que nesse processo não pode ser reduzido à mera inscrição cultural. Isso é bastante desconcertante, né? Porque percebam como o João Vitor colocou, qual é a grande questão com a obra da Simone de Beauvoir? Quando a Simone de Beauvoir faz essa distinção e apresenta a categoria mulher, ela faz tudo isso a partir de um processo de distinção biológica dos sexos. E vai argumentar que por trás da constituição biológica do ser mulher, existe um processo, né, social, uma dinâmica social que interfere nessa condição. A Butler, diferentemente da Beauvoir, se afasta dessa dicotomia biológica do ser homem e ser mulher para argumentar que até mesmo o que a Beauvoir disse ser biológico é discursivo. Até mesmo o que a Beauvoir disse ser biológico é discursivo. E aí eu queria, né, deixar
uma interrogação aqui para vocês pensarem, que no final dessa página 107, né, no segundo parágrafo da página 107, a Sara Salih vai falar de como a Butler, nesse livro também, Corpos que Importam, começa a fazer uma certa, né, pagar um certo pedágio, digamos assim, para um debate que até então ela não tinha feito de uma maneira muito mais presente, que é de como a questão da raça está materializada ou presente nesse processo de constituição do sujeito, né? Se Luísa depois puder fazer algum comentário ou alguma coisa do que ela percebeu sobre isso aqui, eu gostaria, mas eu acho que é importante esse ponto, porque nós estamos falando, pessoal, percebam, de uma outra Judith Butler. Não é necessariamente aquela Judith Butler lá de problemas de gênero, que estava apenas interessada em localizar o gênero como uma prática de poder discursiva. Nós estamos falando agora de uma Judith Butler que quer lançar mão de uma forma, palavras minhas agora, tá? De uma maneira simbólica de compreender o gênero. E por que eu me refiro à questão simbólica? Porque não é à toa, e guardem isso que a gente vai discutir já já, não é à toa que ela pega toda essa discussão do Freud e do Lacan, que é uma discussão fortemente marcada pela psicanálise, pelo argumento da psique, para dizer que tudo isso que eles disseram se reduz a uma questão do símbolo. E por que do símbolo? Porque o símbolo necessariamente não tem o mesmo significado. Então, não é aleatória a forma, para mim, que ela faz esse debate, tecendo essa crítica, tecendo esse processo de crítica mais direto à questão da psicanálise freudiana e lacaniana. Mas na página 108, na última frase da página 108, tem uma questão que para mim é muito, que resume muito tudo isso que a gente está dizendo, que é, ao utilizar a palavra sexo, Butler não está aludindo a um intercurso sexual, mas à nossa identidade sexuada. A nossa identidade sexuada. Ou seja, né, se a gente for fazer a interpretação literal dessa frase, a Sara Salih está nos afirmando que, dentro da obra da Butler, nós temos uma atribuição ou uma nomeação identitária do sexo. E aí vejam que desconcertante. Espera aí, Fernanda. Então ela está dizendo, por exemplo, que a forma como nós atribuímos significado ao pênis e à vagina, antes de ser algo biológico, é um processo de nomeação? Sim, é um processo de nomeação. E aí é onde a gente chega, pessoal, nessa página 109, ao que essencialmente é a interpelação butleriana, né? O que é o conceito de interpelação na Butler? É o que ela chama nesse primeiro parágrafo, a Salih chama nesse primeiro parágrafo da página 109, o ato de sexuação que se dá no nascimento. O ato de sexuação que dá no nascimento. Então, o que é esse processo de sexuação, pessoal? É uma nomeação reiterada do sexo. Vou repetir, tá? É uma nomeação reiterada do sexo. Ou seja, a Butler está nos dizendo, por A mais B, que o ato do nascimento, o nascimento em si, é o que inaugura o que Rebeca comentou aqui como sendo esse processo de efeito de gênero. E que não é naturalizado o conceito de gênero.
mas sim de que ele é um enunciado discursivo, de que ele é um enunciado que decorre, e aí vamos de novo lembrar do Foucault, de diversas instâncias, de diversos sujeitos, de diversas instituições que irão subsidiar e que irão reificar o que é o sexo. Vamos aqui pegar um exemplo muito prático para a gente compreender mais sobre essa questão. Por que é que muitas vezes nós tomamos a maneira como determinadas civilizações, como determinados povos, como determinados grupos lidam com a questão da sexualidade? Como é que a gente toma, geralmente, essas situações que são muito peculiares? Não de dizer que isso não é algo natural, de que isso não é algo comum de acontecer. Por quê? Porque a gente sempre toma o sexo a partir de uma lógica heterossexual. Concorda? O que acontece nesse processo de interpelação que a Butler está apresentando aqui para a gente é de que existe uma condição citacional do sexo. E quem é que ela retoma, pessoal, para fazer essa reflexão? O Jacques Derrida. Lembra quando a gente falou no encontro passado sobre a obra um pouco, e até para quem fez aqui o curso de extensão do GPense, lembram que a gente conversou sobre isso no módulo sobre pós-estruturalismo, lembra? O Jacques Derrida é esse filósofo que introduz para a gente um conceito chamado de desconstrução, ou da filosofia da desconstrução. Por que é que essa ideia de citação é retomada aqui pela Butler para se referir ao conceito de interpelação? No final da página 109, vejam quando ela faz, a Sara Sali faz uma paródia, né, com a Simone de Beauvoir, para dizer que não se nasce mulher, se é chamada mulher, como o João Vitor mencionou na fala dele. Então, guardem uma coisa na cabeça de vocês. A ideia de interpelação nada mais é do que uma construção ideológica do sexo. A ideia de interpelação nada mais é do que uma construção ideológica do sexo. Vou utilizar outro exemplo aqui e depois, se Roberta quiser comentar sobre a pesquisa dela, ela também pode fazer menção aqui para a gente. Roberta fez um estudo durante o mestrado e está formulando a proposta de pesquisa dela para o doutorado agora, com um estudo sobre mulheres refugiadas. E um dos argumentos que ela quer introduzir dentro dessa pesquisa dela é de que o fenômeno migratório, né, ou seja, o deslocamento forçado de mulheres de determinadas culturas para outras, constrói um outro processo em relação às questões de gênero, sexo e corporalidade. Ou seja, de que, por exemplo, quando uma mulher muçulmana chega até o Brasil e passa a conviver com essas relações de poder que aqui são estabelecidas e que aqui nomeiam o que é gênero, o que é sexo, o que é corpo, essas mulheres, né, internalizam essa dinâmica de poder de diferentes formas. E que, se a gente expandir esse argumento para estudar, que é o que ela quer fazer, né, para estudar diferentes fenômenos migratórios que envolvem, no caso dela, mulheres advindas de diferentes culturas, nós podemos compreender como essa matriz heterossexual nomeia de diferentes formas o que é gênero, o que é sexo e o que é corpo.
Conseguem me acompanhar nessa reflexão? O que é que eu estou querendo dizer aqui para vocês? Que nesse exemplo da pesquisa da Roberta, nós temos claramente uma dinâmica de interpelação do gênero, do sexo e do corpo, que são constituídas a partir do fenômeno da migração forçada de mulheres. E aí eu pergunto a vocês, será que se a gente deslocar esse argumento para outros espaços e para outras circunstâncias, a gente também vai ter uma reflexão ou uma possibilidade de reflexão similar? Eu acredito que nessa dimensão, nesse processo, a gente vai ter muitas coisas interessantes para pensar se a gente deslocar isso para outros contextos. Eu particularmente vejo a questão sobre pessoas trans, sobre pessoas que se dizem assexuais, que se dizem bissexuais e LGBTs, né, nesse contexto. Se a gente pegar esse mesmo exemplo da pesquisa da Roberta e traduzir para esses outros grupos, nós vamos ter dinâmicas muito, mas muito potentes para compreender o que é essa interpelação que a Butler está chamando, está nomeando aqui para a gente, e como esse processo de interpelação se dá em diferentes contextos marcados por questões de gênero, né? E aí eu vou acrescentar um outro componente aqui. O que será que acontece, levando tudo isso que eu acabei de mencionar, se a gente também considerar elementos ligados à raça e à etnia? Vou utilizar um outro exemplo aqui, tá? A Ila, que é uma aluna aqui do curso, está desenvolvendo uma proposta de PIBIC, em que ela quer fazer uma reflexão sobre os processos de luta, sobre os processos de reivindicação por direitos, que foram mobilizados e que são mobilizados ainda hoje pelas mulheres indígenas do povo dela. Então, nós temos aqui um outro componente, que é a questão da etnia. Como é que essa mobilidade de gênero, como é que essa interpelação de gênero também se dá, também acontece nesses contextos marcados por questões étnicas e não apenas por questões de gênero? Bem, o que eu estou querendo deixar aqui para vocês pensarem nos momentos de ócio é: vejam o quanto uma questão tão simples como essa noção da interpelação, ela tem uma profundidade e uma capilaridade imensa, né? Maria Rita e Ilse também estão por aqui, trabalham com questões de gênero e arte. A gente tem outro espaço de disputa para se pensar aí, né? O trabalho de Vitor também, que é um aluno aqui que está interessado dentro dessa dinâmica por questões ligadas às narrativas musicais de pessoas trans, no caso dele, da Linda Quebrada, daquela rapper, ou, por exemplo, no caso de Larissa, que é uma outra aluna aqui, que também está interessada em compreender como essas experiências que são mobilizadas por mulheres que militam dentro do movimento de trabalhadoras rurais do campo, percebem como diversos contextos de interpelação podem ser mobilizados nesse debate, pessoal? Existe aqui uma possibilidade de reflexão muito, mas muito grande para a gente discutir essa questão. Então, na página 110, se vocês me acompanharem aí novamente, no início do segundo parágrafo, né, dessa página, a própria Sara Salim vai dizer que existe uma variedade de formas pelas quais as pessoas são interpeladas por essa ideologia. Então, compreendam a questão da interpelação do sexo como sendo um processo que, no fundo, é um processo ideológico.
Na página 111, se vocês também me acompanharem, o segundo parágrafo do texto é onde a Sara Sali vai falar justamente sobre a teorização do sexo. Por que é que ela está fazendo essa insistência nesse debate? Porque ela quer argumentar, pessoal, que a noção de sexo, sobretudo essa noção ocidental do que é o sexo, se instituiu a partir de duas grandes representações, do que é o pênis e do que é a vagina. E a Butler, ela quer deslocar da genitália, né, em si, essa noção do que é o sexo. Então, ela quer atribuir significado a outras partes do corpo que, para ela, teriam, né, tanta simbologia como tem o pênis e como tem a vagina. E aí eu vou fazer outro pulo. Percebem de onde é que vem a exposição, sobretudo da parte de Rebeca, quando ela explica o conceito do falo lésbico que a Butler vai apresentar? O que seria o falo lésbico? Seria uma simbologia do desejo que não está materializada nem no pênis, nem na vagina, mas que atribui tanto significado quanto o pênis e a vagina ao corpo, ao sexo, ao gênero, ao desejo daquela pessoa. Ela é muito corajosa nesse sentido, né? Eu particularmente reconheço essa coragem da Butler, porque ela vai de encontro aqui, nesse argumento dela, a tudo que foi construído dentro do argumento psicanalítico do desejo, né, sobretudo a partir do Freud e do Lacan, em relação ao corpo, em relação ao falo, em relação à sexualidade humana. E isso é muito desconcertante em vários sentidos. Na página 112, tem um conceito que eu particularmente não conhecia e fui buscar. Até a gente conversou ontem à noite, eu, João e Rebeca, muito rapidamente sobre ele, mas que eu recomendaria muito que depois vocês pudessem aprofundar um pouco mais essa leitura, que é nesse primeiro parágrafo, onde ela fala sobre esse conceito da Spivak, sobre o que é violação habilitante, sobre o que é essa noção de violação habilitante. No fundo, eu fiz uma pesquisa rápida hoje à tarde sobre esse conceito, eu particularmente não conhecia dentro da obra da Spivak, né, só para fazer uma introdução. A Spivak é uma das autoras, uma das filósofas, inclusive Clarissa fez uma explicação muito boa durante o nosso curso, a partir da principal obra da Spivak, que é Pode a Subalterna Falar, né? Pode o Subalterno Falar? Esse debate que a Spivak constrói sobre a possibilidade de fala do sujeito subalterno é muito interessante e vale a pena ele ser retomado, mas essa noção de violação habilitante que a Sara Sali menciona, que a Butler retoma dela, para mim era algo extremamente novo, em que, na verdade, o que ela está querendo apresentar nessa noção é como as implicações de poder constituem o sujeito, como as implicações desse poder constituem o sujeito. Ou seja, ela está querendo afirmar que nós somos parte ou que nós somos resultado de um processo constitutivo que nada mais é do que um processo de violação da nossa subjetividade. Por isso, talvez, a relação com essa ideia de que nós nos habilitamos a partir de sucessivas situações de negação de si. Tranquilo até aqui? Vocês estão me acompanhando? Respondam por aí, balancem as cabeças. Está dando para acompanhar. Esse capítulo é um pouco maior, né? Então acho que João e Rebeca tiveram um desafio muito grande de fazer uma subsunção de ideias
e eu estou tentando aqui reforçar algumas coisas da fala deles para a gente guardar. Na página 113, pessoal, quando ela fala sobre esse conceito de discurso e significação, no final desse primeiro parágrafo, tem uma parte que foi falada por João e por Rebeca, em ambas as falas, que é muito simbólica para a gente guardar, né? Que é onde ela vai falar, no final desse primeiro parágrafo, logo após o subtítulo, de que o corpo seria um processo de significado, seria um corpo como significado ou como significação. Como significado ou como significação. O que é que ela está querendo argumentar para a gente sobre isso? De que existe um processo de assimilação sobre o que é o corpo, sobre o que é o gênero, que está em permanente ressignificação discursiva. E que, obrigado, Alex, que nesse processo, né, o que se dá e o que a Butler quer argumentar para a gente aqui, pessoal, é de que a linguagem é, ela própria, matéria. Lembra quando o João Vitor falou no início da fala dele, né, de que da questão do limite da inteligibilidade que a Butler está interessada em argumentar? Esse limite, na obra dela, se resume a tentar caracterizar a linguagem como sendo um processo que materializa o sexo. Como um processo que materializa o sexo. Nessa próxima fase, eu vou pular para esse tópico sobre construtivismo, porque como é maior, eu vou tentar me antecipar para poder a gente ir para as perguntas, tá? Mas no tópico sobre construtivismo, a partir da página 114 e 115, eu recomendo muito que vocês façam a leitura dessa entrevista que está lá no nosso Drive. Se a Rebeca puder localizar o link específico dela para colocar aqui. Eu fiz a leitura muito rápida dela hoje à tarde, mas é uma entrevista que a Butler dá, e onde ela tenta meio que, né, como a Rebeca mencionou, ela tenta meio que se defender dessa crítica ou dessa acusação, dessa imputação que é feita a ela, de que ela seria uma construtivista radical, que ela estaria reduzindo tudo à linguagem. Essa entrevista é muito bacana, e é onde ela tenta, e eu gostaria de destacar isso aqui com vocês, na página 116, percebam que ela vai fazer a seguinte colocação, a Sally, né? O que temos é uma sequência de ações que se cristalizam ao longo do tempo para produzir, guardem isso, para produzir a aparência de um agente estável. Para produzir a aparência. Vejam que coisa, ela está novamente nos dizendo que o sexo é sim um efeito de poder e que esse discurso constrói, no fundo, uma mera aparência que é vinculada a esse corpo. Por isso que seria impossível para Butler fazer uma mera associação entre sexo biológico e gênero, ou mesmo sobre macho e fêmea, para explicar essas questões. E dessa outra parte, que eu acho que é a parte mais intrincada dessa passagem, acho que a Rebeca foi muito feliz na explicação que ela faz, porque guardem muito isso. Esse título da página 115, onde ela fala sobre essa noção do falo lésbico, é, na verdade, uma crítica direta à noção psicanalítica do que é o sexo, que, seja na obra do Freud, seja na obra do Lacan, sempre tomam o pênis, sempre tomam o homem, enquanto sendo essa variante, enquanto sendo esse sujeito principal do desejo. Né? Eu até fiz uma brincadeira com o João Vitor ontem à noite, né? Dizendo assim que
uma pessoa que é heterossexual, ao ler esse texto aqui, ela fica muito desconcertada, né? Porque, né, se a gente fosse, né, vamos falar aqui, no mundo das ideias mais loucas do mundo, se um conservador ler uma coisa dessa, vai chamar a Butler de heterofóbica, né? Porque ela está dizendo, na verdade, assim, héteros, aceitem, a sua condição de heterossexualidade nada mais é do que um processo permanente de negação do seu desejo. Pelo menos a gente pode conversar um pouco mais sobre isso, né? Mas o que ela está argumentando aqui é de que a heterossexualidade limita e não possibilita a vivência plena do gênero, do sexo e das corporalidades. Isso é muito claro dentro dessa distinção. Por isso que ela vai retomar uma metáfora, que qual é a metáfora? Do falo lésbico, para explicar que esse desejo, que essa vivência da sexualidade não está reduzida a um referente masculino, que seria, no caso do Freud ou do Lacan, essa relação ou entre o sujeito masculinizado ou entre a dor desse sujeito masculinizado na obra do Lacan, como a gente tem, né, essa discussão. Pois bem, eu estou me encaminhando aqui para o final. Se vocês quiserem, podem ir colocando as questões aí no chat ou se inscrevendo para a gente começar a conversar. Mas o que é que a Butler quer nos dizer, pessoal, sobretudo com essa discussão sobre o sexo? Que nós precisamos reterritorializar o sexo. E que o sexo não pode estar vinculado a um referente masculino ou mesmo vinculado a uma perspectiva masculinizante do corpo, como fizeram Lacan, como fez Freud, ou mesmo como fez, né, a Althusser dentro desse conceito de interpelação que ela retoma e subverte, né, para tentar explicar o que é o sexo na obra dela. Bem, podemos começar com o nosso debate, com as nossas questões. Temos aqui uma questão. Beleza, Neto. O Alex está fazendo uma questão, João e Rebeca, vocês estão me acompanhando aí pelo chat? No caso, a Butler sugere que não existe uma parte específica do corpo que leve ao prazer, pensando aqui as fases de desenvolvimento psicossocial do Freud. Correto. Ou se existe, esse prazer foi constituído pela materialidade e o discurso. Na verdade, Alex, ela, como você argumenta no início da sua questão, né? Sim, ela está querendo deslocar para essa fluidez corporal a possibilidade de vivência do sexo, do gênero ou da nossa identidade sexuada, como ela diz, né? Como, ao mesmo tempo, ela quer, né, que a gente saia ou que a gente fuja dessa zona discursiva que sempre retoma esses referenciais, né? Beleza, André, daqui a pouco eu chego nessa discussão, tá? Eu gostaria que Luísa também depois contribuísse com esse debate. Eu acho que ela fez uns comentários semana passada interessantes. Mas finalizando aqui essa questão do Alex, né, de que a noção de prazer, Alex, dentro desse matriciamento da heterossexualidade, sempre é tomado pela ótica masculina. Sim, Luísa, você. Beleza. Então, talvez, Alex, vale a pena depois tu dar uma lida nesse ensaio que a Sara Sali comenta, do Lacan, que chama-se A Significação do Falo.
é um ensaio bem antigo dele, né, da obra dele, mas que é onde ele institui e onde ele passa a questionar a noção do inconsciente freudiano, da questão da formação do ego sexual do sujeito, vamos dizer assim, em Freud, para dizer que o prazer ou que o desejo é, na verdade, um permanente processo de interdição. Um permanente processo de interdição. E a Butler, diferentemente, vai dizer, não, na verdade, ele não é apenas esse processo permanente de interdição, mas ele é um processo em que o sujeito é, a todo momento, interpelado por diversas instâncias discursivas, institucionais, ou como a gente queira chamar aqui, ele é interpelado por diversas instâncias, e que esse processo de interpelação é o que constitui o seu reconhecimento enquanto tal. Percebe? Então, ela desloca desse debate meramente psicanalítico do desejo para dizer que existe uma outra instância que precisa ser estudada, que é a questão dessa interpelação discursiva do sexo enquanto materializador do gênero e das corporalidades. Eu não sei se eu te respondi, não sei se você ainda está por aqui, acho que sim, né? Está. Mas se você quiser, talvez, implementar alguma coisa, fique à vontade. João, Rebeca? Vocês são ótimos. Ok, beleza, Alex. Neto, e aí em seguida a gente passa para acho que é primeiro você, depois André. Isso. Boa noite, Fernando. Boa noite ao pessoal. O senhor me escuta bem? Sim. Pronto. Se eu estiver gritando feito nos outros dias, aí o senhor me avisa para o microfone não estourar. Mas acho que eu vou falar mais baixo, que eu estou com muita dor de cabeça hoje. Eu queria fazer uma pergunta propriamente dita. Eu queria levantar uma hipótese argumentada dentro dessa leitura sobre a Salé. A primeira subseção, ela tem um título muito curioso, que é a matéria da matéria. Assim, se eu não me engano. Então, o que acontece? Quando eu lia, eu acho que talvez alguns perceberam isso, que essa ideia de matéria em Butler, ela está um pouco ligada à antiguidade clássica, principalmente à matéria no sentido aristotélico. Porque, observa uma coisa, eu estava até debatendo com o Antônio, a gente fala dessa potência da matéria e do ser sensível, começa em Parmênides e transpassa a obra do Aristóteles, só que Aristóteles consegue sistematizar melhor. E Butler, ela constrói uma díade de conceitos, né? Matéria, no sentido de uma matéria onde os processos de performatividade, citacionalidade e interpelação se dão, e tem que isso aí seria a materialização, e tem a matéria, que é parecido com o corpo na linguagem e no tempo. Então, assim, a ideia aristotélica de matéria, sem a ideia de forma, ela sempre tem o devir, o movimento e a potencialidade. E essa potencialidade sempre é uma potencialidade determinada. O que ratifica, por exemplo, a fala de João Vitor, quando diz assim, a gente tem um limite de inteligibilidade sobre isso. Porque se a matéria ela é sempre indeterminada, ela é potente e ela sempre está em movimento, não formular um ato ou então uma ação, ela se torna um acontecimento. E aí, isso para mim explica um pouco porque ela diz que não é construtivista nesse sentido. Porque se a matéria ela é um acontecimento, então ela não pode construir isso. O que ela pode construir é essa formalidade ou esses atos a partir da interpelação, a partir da citacionalidade e a partir da performatividade. Então, a meu ver, ela não consegue romper de matéria da antiguidade, até porque é uma coisa muito antiga e que já foi muito debatida. E a forma como ela constrói, eu até acuso a dizer que é muito parecida com a questão eucarística na Igreja Católica, quando o Santo Inácio de Loyola
Santo Inácio de Loyola, ele faz apontamento que o pão ele se torna corpo e que em um dado momento o corpo pode se tornar matéria também. Então, para mim, há um fundo aristotélico e isso explica um pouco da questão do construtivismo. Era mais esse comentário, Fernando. Obrigado. Perfeito, né? João Vitor, quer complementar? Não tenho muito a dizer não, mas no Corpos que Importam, ela trata sobre, acho que numa sessão específica sobre Aristóteles e acho que Foucault, acho que é assim, no primeiro tópico, algo deles. Esse livro é muito interessante, pessoal, muito, muito, muito interessante. Se vocês puderem, acessem aqui o Drive e baixem, porque é uma obra em que ela consegue fechar muitas questões dentro da obra dela e contribui bastante para pensar em muitas coisas. E eu acho que essa sua colocação, né, de certo modo, dialoga muito com essa sua pergunta, André. Por que que a raça, né, torna-se uma questão tão problemática dentro da reflexão da Butler? Uma coisa, primeiro, que eu preciso pontuar aqui com você, acho que depois que João e Rebeca quiser também fazer um comentário, acho que Luísa pode fazer retomar um pouco daquelas reflexões que ela fez sobre raça semana passada, é de que a Butler, André, ela é meio que acusada dentro do debate que ela faz na obra dela, de desconsiderar a raça enquanto um elemento constitutivo do sujeito. Ou seja, ela está muito preocupada como esses processos de construção do poder, ou como esse processo discursivo de construção do poder, nos nomeia, né? Mas que algumas pessoas a acusaram durante muito tempo dela desprezar esse elemento que seria ainda mais anterior ao debate que ela queria travar, que ela tenta travar dentro da obra dela, do que propriamente a questão do gênero. Então, em Corpos que Importam, é onde ela vai explicar, por A mais B, né, digamos assim, por que que ela considera... Eu digo que explicar por A mais B, mas também não é uma explicação que você diga assim, daria um outro livro, não, tá? É uma explicação, ponto. E é onde ela vai dizer que sim, que a questão da raça é um elemento essencial para a compreensão do sujeito e que esse elemento é, inclusive, anterior à própria discussão sobre sexo e gênero. Então, ela tenta meio que, para mim, né, reconciliar essas críticas que estavam sendo feitas a ela, de dizer assim, sim, estou ciente que é preciso considerar esse componente enquanto uma reflexão, inclusive, anterior ao que eu estou dizendo, né? Mas eu não constituo dentro da minha obra, eu não sou uma estudiosa da raça, ponto. Tá entendendo? Eu acho que a própria Angela Davis, em um seminário que aconteceu, acho que uns 2, 3 anos atrás, em que ela e a Butler, a própria Spiva, que estava também nesse seminário, elas fizeram um debate muito profundo sobre essas questões, que deu, inclusive, origem a um livro. Outro dia eu estava fuçando umas coisas no Kindle, na Amazon, e vi que é uma série de debates que elas fizeram nesse seminário. A Sheila Berhabib, também, que nós discutimos aqui semana passada, também estava nesse seminário. É uma obra que tem lá se você colocar Judith Butler na Amazon, é um dos primeiros livros que aparece, e você vai ver que tem um debate com outro. Eu diria que ela tenta, na verdade, fazer esse processo de apaziguamento, de dizer assim, minha gente, eu sei, mas eu não sou uma estudiosa da raça, tá entendendo? A gente pode interpretar isso como se ela não tivesse dado o devido interesse à questão, pode, né? Mas eu estou muito mais filiado, e a interpretação minha, André e pessoal, né, de que, de fato, ela não é uma estudiosa da raça, ponto. Eu falava isso ontem à noite com o João Vitor e com Rebeca. A gente tem muitas vezes a ideia de querer ler todo
Não, Bia, não é um da Boitempo, não. Também não é esse, é um outro. Salvo engano, tem feminismo no título da obra. Eu posso depois tentar localizar e faço um print e mando para vocês, se vocês tiverem interesse. Tá? O mesmo semana que vem. Quem sabe outra pessoa não acha ele por aí na internet, né? Mas eu conversava com o João Vitor e com a Rebeca ontem à noite, e dizia assim, minha gente, às vezes a gente tem uma ideia de que a gente vai ler esses filósofos, sobretudo filósofos e filósofas que ainda estão vivos, como se a gente fosse encontrar respostas para tudo do nosso tempo atual. E isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Aí você, óbvio, ou você vai assumir uma postura de dizer assim, a obra de fulano é incompleta, a obra de fulano é imparcial, parcial, a obra de fulano não dá conta de temas importantes. Você pode, como você também pode dizer, não, eu acho que fulana não estuda esse assunto, vou ler Angela Davis, vou ler Bell Hooks, vou ler outras pessoas que, né, estão mais interessadas nessa questão da raça. Eu acho que é um pouco disso, André, entendeu? Então, eu acho que é uma meia-culpa, junto de uma explicação, junto de uma frase implícita, por favor, não me considere uma estudiosa da raça. Acho que é um pouco de tudo, né? Mas, Luísa, tu quer retomar um pouco aquela questão que tu trouxe semana passada sobre raça? Luísa? Tá funcionando o microfone direitinho? Certo. Eu concordo com o senhor, prof, sobre essa questão de ela não ser uma pesquisadora de raça. Na verdade, eu acho que quem tem que ir atrás são os pesquisadores de gênero e os outros pesquisadores. Quando eu iniciei minhas leituras de Angela Davis, ela é muito incisiva em relação à teoria feminista, em relação também a como a teoria feminista esqueceu dos corpos negros. Ela, durante o livro todo, Mulheres, Raça e Classe, ela fala sobre isso e ela volta em um movimento dialético, sempre retomando. Ela traz teóricos, tanto homens quanto mulheres, que esqueceram, abandonaram a questão da raça e acabaram afirmando coisas do tipo... no capítulo 11, eu acho que é o capítulo 11, ela vai falar sobre o mito do estuprador negro. E ela vai falar que há algumas teorias feministas, principalmente que eram baseadas na parte biológica, foram falar que a mulher, o homem, ele seria o estuprador por natureza, e a mulher, ela, em movimento dialético, ela seria um corpo que seria objetificado e seria hipersexualizado. Aqui no Brasil, a gente vai ter Lélia falando basicamente sobre isso também, quando ela vai falar... Eu esqueci o nome da obra, mas eu posso mandar aqui depois. Ela vai falar sobre alguns corpos da mulher negra. Aí tem o corpo que é hipersexualizado e tem o corpo da negra como mãe. Esse corpo hipersexualizado vai ser aquele que a gente vê. A mulher negra, numa escola de samba, todo mundo olha para ela. O momento da mulher negra, no momento que todo mundo olha para ela e quer a mulher negra, é aquele momento que ela está praticamente nua e está mostrando o corpo dela. E o outro momento que a mulher negra é valorizada também, que ela cita, é o momento da mulher negra como mãe, que a gente vê muito naquele filme Que Horas Ela Volta, que a mulher negra, no caso Regina Casé, ela seria a mãe que cuidaria de tudo, que seria que cuidaria dos filhos, que daria uma certa educação, e aquela própria mulher negra esqueceria dos filhos dela. Então, são as visões que a mulher negra teria na sociedade. E eu acho assim que os pesquisadores de gênero, eles precisam pesquisar sobre isso para não chegar na internet e falar coisas do tipo... chegar na internet e falar coisas do tipo... mulheres negras
não importa essa análise de mulher negra e mulher, todo mundo é mulher e não sei o quê. As radicais, elas excluem as trans e principalmente as mulheres trans pretas. Então, assim, eu acho importante, principalmente dentro do movimento feminista, a gente dar esse passo de buscar uma interseccionalidade dentro do movimento também, de buscar trazer, e principalmente o senhor falou sobre trazer as etnias, tem as mulheres indígenas também, as mulheres quilombolas. Então, eu acho que vai ser um desafio para o movimento feminista e para os teóricos feministas também, atualmente. Mais ou menos isso que eu penso. Sim. Obrigado, minha querida. Eu queria só deixar também, complementando um pouco disso que a Luísa fala, né, acho que uma sugestão da gente pensar muito algo que a Butler também vai construir em outro livro, que é a ideia de corpos em aliança. Inclusive, dá título a um outro livro dela. Eu não sei se a gente tem esse PDF lá pelo Drive já. Tem, gente? Do Corpos em Assembleia, o último livro dela. Tem, né? Tem, eu acho que tá naqueles que tu mandou, não é isso, Roberta? Perfeito. Então também tá aí no link do Drive, é um outro livro que é muito interessante para a gente fazer esse debate. Rita? Oi, Fernando. Vocês me ouvem? Sim. A minha pergunta, a minha inquietação é mais sobre o conceito de agência de Butler. Eu estou escrevendo aquele artigo, né, para o livro, e eu estou tentando incluir a discussão de Butler. Só que eu estou com medo de fazer isso, porque a leitura que eu tenho de Butler agora é essa leitura que a Sarah Sally faz, e a leitura sobre a Butler que trabalha luto, que é outra ótica. Sim. E aí, eu tô no ponto da escrita, né, onde eu tento incorporar a minha experiência de como eu me descobri mulher, né? E aí, eu tento incorporar o conceito de agência nessa discussão. E aí, como é que eu tento trazer a agência? Eu quero saber se está correta essa minha concepção, né? Eu até falo assim, talvez seja dessa ideia de se reconhecer enquanto estar mulher, que nos fala Butler ao mencionar a agência. Penso que ela não se manifesta de maneira única, que resulta das nossas incorporações, também trazendo o termo que ela traz, né? A ideia de que se dá no corpo, não há uma dimensão para além disso. Né? Para mim, a agência tem se dado dessa forma, catártica, no sentido de que eu falo que esse reconhecimento de mim mesma foi uma espécie de catarse, né? Sem que eu saiba precisar exatamente o que me levou a ela. As minhas identificações de gênero, efeitos da agência, eu trago identificações de gênero como os efeitos dessa agência, são constante desconstrução que acaba por me constituir reiteradamente. Seria essa a leitura de agência mesmo? Porque essa ideia de relação entre interpelação e agência me deixou muito confusa, hein? Inclusive, a gente comentava, eu e Luiz, a gente conversou muito ontem sobre o livro e a gente ficou numa confusão eterna, assim. Porque, enfim, né? A Butler é isso, é uma confusão mesmo, e tem que ser. Vou tentar te diferenciar, tá? O conceito de agência na obra da Butler é nada mais, nada menos, Rita, do que a forma como nós respondemos aos efeitos dessa relação de poder. Então, por exemplo, você, enquanto mulher lésbica, pode se reconhecer ou se agenciar nesse processo, se acomodando a uma dada matriz, que no caso seria uma matriz heterossexual, em que você negaria as suas pulsões de vida, ou você pode, ciente desses limites da sua própria existência, subvertê-los. Então, compreenda você, Luísa, no debate que vocês estavam fazendo, que a noção de agência da Butler é, no fundo, o reconhecimento das nossas limitações de existência, mas significa também a possibilidade de, reconhecendo-as, subvertê-las. Compreendem? Nesse caso, pode ser essa ideia que eu trago de reconhecimento de mim mesma, né?
Isso. Essa ideia de que antes, né, eu até falo aqui, né, que antes eu me sabia mulher, mas que hoje eu estou mulher, porque a ideia de que antes me diziam que eu era e hoje eu me reconheço como tal. Seria isso, né? Você pode até associar dentro desse debate, você e qualquer pessoa aqui que queira fazer uma reflexão dessa natureza, de que o processo de agência se dá, inclusive, na dimensão de que nós procuramos cooptar esses conceitos da matriz heterossexual, fazendo um processo de escavação deles por dentro. Porque, por exemplo, você poderia simplesmente, enquanto mulher lésbica, negar essa condição do ser mulher. Mas não. Você compreende essa categoria enquanto sendo constitutiva, inclusive, da sua própria lesbianidade. Percebe? Isso é agência. Isso é compreender os limites da existência, os limites os efeitos de poder que se instalam sobre o nosso corpo, de modo a agenciar essas formas para um processo autônomo de reconhecimento, para um reconhecimento de si e do outro e do que quer que seja dentro desse processo. Já o processo de interpelação, diferentemente da agência, são os processos que nomeiam o poder. Então, veja, enquanto a agência é o reconhecimento do limite dessa existência em termos de gênero, nesse caso, o processo de interpelação está muito mais relacionado a como é construído o sexo, o gênero e o corpo nessa materialidade discursiva. Aquele conceito aquela distinção que o Neto fez no início sobre matéria e materialização vai ser muito bem-vinda para vocês reforçarem essa compreensão desse conceito, porque a Butler ela quer argumentar para a gente que existe uma dimensão linguisticamente material do gênero, do sexo e do corpo. Percebe? Ela tenta mesmo reconciliar esse debate que Neto introduziu um pouco aqui, talvez depois você possa conversar com ele e retomar um pouco dessas referências, porque isso vai culminar em toda essa sua questão, em toda essa sua reflexão, né? Sim, exato, né? Porque a agência, ela não... Ideia de percepção, né? Fenomenologia trazendo a ideia de percepção de si, né? E do outro também, e dessa própria interpelação, meio que como se a agência fosse uma espécie de contraforça à interpelação, né? Exato. Ou não? Exato. A própria dimensão catártica que você mencionou é muito ligada à fenomenologia, é muito fenomenológica nesse sentido, né? Porque ela está intrinsecamente ligada à compreensão de si, do que você é enquanto sujeita marcada por determinados processos de interpelação. Percebe? Eu não sei se responde, se ajuda, se piora. Muito. Obrigada, Fernando. Bem, Luísa. Oi, gente, boa noite. Vocês me ouvem? Sim, minha querida. Deus. Então, na verdade, a minha fala não é bem um questionamento, mas é um pensamento mesmo, sabe, que surgiu ao longo das leituras. Porque, na verdade, esse é, né, o primeiro contato que eu estou tendo, assim, com as leituras de Butler e tudo mais. Então, para mim, é quase que um dilema compreender tudo isso, né? Mas, então, como eu falei, é um pensamento, né, que surgiu ao longo das leituras nesses últimos capítulos, necessariamente. No capítulo da semana passada e nesse que a gente está discutindo hoje, né? Então, eu não sei se eu posso pensar assim, mas, por exemplo, já que o sujeito, né, é uma construção performativa e que por meio da agência, eu não sei, mas eu acho que por meio da agência, o corpo, o sujeito, ele pode se opor à interpelação. A identificação do corpo seria algo desconstruído por estarmos nesse processo, nessa transformação constante, não sei. Por quê?
eu não sei se eu estou seguindo, né, uma linha de raciocínio coerente, mas é justamente o que eu estou percebendo com essa leitura, né, que eu venho tendo, esse contato que eu venho tendo ultimamente, e até conversei com Maria Rita, né, como ela falou, ontem à noite, e aí a gente conseguiu linkar essas ideias da Butler, que a Sara Sally coloca, com a leitura que a gente fez recentemente, que o senhor indicou, sobre o livro da Luísa Marilac e da Nana Queiroz, né? Principalmente naquela parte que elas discutem, acho que é uma sessão que elas falam, né? O que é uma travesti, uma das sessões do livro, e aí quando ela, acho que fazendo um link aí, né, com esse o que é uma travesti, é quando ela vem perceber todas essas dinâmicas do processo, né, do constante processo que ela vivencia, em razão daquilo que ela achava que era, e porque acho que talvez inicialmente ela achava, né, que para sinalizar os seus desejos, os prazeres sexuais, ela deveria se constituir como um sujeito estável. Porque, acho que é até um ponto que a Butler coloca, que a Sara Sally coloca nesse capítulo, né? Que seria justamente a identidade de gênero melancólica. Eu acho que é assim que ela fala logo quando ela discute essa questão do sujeito estável. E aí, a partir disso, né, eu percebo esses reflexos aí de quando a Luísa Marilac, no livro, coloca, por exemplo, travesti é mulher ou é homem? Por quê? Travesti, não, porque assim, por exemplo, travesti é mulher ou é homem? Por que ela continua, né? E aí depois ela faz mais um questionamento. Por que você precisa dessa pergunta? Né? E aí, logo em seguida, isso é durante justamente essa sessão, né, que ela coloca, ela diz que há mulheres trans que não desejam fazer cirurgia e há travestis que fizeram, né, que a fizeram, que realizaram. Então, não sei, mas para ela, essa travestilidade é um termo, assim, termo porque ela coloca assim no livro, né? Mas é um termo, é um ser, é um estar elástico, ela utiliza realmente essa palavra, né, elástico, e com isso eu consigo pensar, né, nesse processo constante, já que também não sei se eu posso pensar assim, mas já que a gente fala no sujeito, quando a gente fala, né, no sujeito, nós não podemos pensar, ou não sei, que nada nós podemos, na verdade, eu acho que pensar que nada é natural, né, já por conta dessa discussão da materialidade. Então, acho que a gente pode pensar que nada em relação ao sujeito é natural, não sei, porque tudo que diz respeito ao corpo visível, que eu acho que ela vem falar também nisso, né, no corpo visível, pode ser interpelado. E aí, com isso, eu não sei, mas eu acho que consigo relacionar também a ideia do pós-estruturalismo Foucaultiano, né, quando ele vem tratar no próprio livro Genealogia do Saber, e aí ele vem discutir também essas questões do registro biológico do sexo, dos órgãos sexuais, do desejo, do prazer sexual, porque nada disso seria natural, já que a gente vive talvez, não sei, somos, não sei, em constante desconstrução, entende? Eu não sei se é basicamente por aí. Acho que em várias passagens do livro da Luísa Marilac e da Nana Queiroz, eu consigo pontuar aí essas questões que a Butler vem trazer nesses últimos 2 capítulos também, não sei, mas eu pensei nisso. Muito, muito. E assim, pensou super bem, porque assim, eu vou insistir de novo, né? Por favor, leiam esse livro da Luísa Marilac. É muito bom esse livro. Na página 118, Luiz, acho que tem uma passagem que metaforiza muito bem tudo isso que você comenta. Que é quando a Sara Sally vai dizer que a Butler, né, concebe o corpo fenomenologicamente acessível. Ressalto aquilo que tanto Maria Rita como o Neto colocaram aqui também, mas eu acho que é muito importante para a gente guardar que existe um processo cognoscível que orienta a reflexão em torno do... Eu estou baixando aqui, vendo o teu outro comentário, Neto.
Pode ser. Acho que esse problema da aglutinação, ele vai acompanhar a Butler por ela ser tão elástica em tudo, né? Ela cita muita gente, ela trabalha com muita gente, e vai acontecer momentos que essas aproximações vão ter, de fato, problemas. Mas eu acho que o que fica bacana dessa reflexão, né, mais genealógica do corpo, que óbvio, né, como você comenta, é muito ligada à Butler nietzscheana, que você também introduz, Luísa. Eu acho que o que fica disso tudo, Neto e Luísa, é como é possível conceber uma dimensão fenomenológica desse corpo, como esse corpo pode ser concebido numa dimensão sensível, né? E, sobretudo, como é que eu posso me utilizar disso enquanto ser marcadamente abjeto? Como é que eu posso me utilizar disso para agenciar diferentes formas de resistência contra esses processos de opressão, compreendem? Mas eu acho, Luísa, talvez valha a pena depois você dar uma investida nessa reflexão, para talvez pensar essa dimensão que eu acabei de mencionar, mas também aquele que ela vai fazendo mais para o final dessa passagem, que é aquela característica de uma morfologia simbólica do corpo. Isso é muito, 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 muito potente, e eu acho que dialoga muito com aquela leitura da obra da Luísa Marilac. Tranquilo, pessoal? Então, pessoal, a gente se vê. Certo, beleza. A gente se vê semana que vem. Se reitero, né? É muito importante que a gente traga as nossas questões, que a gente discuta, para a gente tirar todas as dúvidas, tá? Então, semana que vem, novamente, a gente se encontra no mesmo horário. Espero que estejam todos bem, com saúde, suas famílias também, na medida do possível. Foi muito bom estar com vocês, tá? Até semana que vem, pessoal. Um abração.